Boa noite. Olá, queridos e queridas, amigos e amigas do Evangelho da Noite. Hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça do Cristo para realizarmos o culto do dia 14 de setembro de 2023, tá? Então nós vamos dar início a esse culto, como de costume, lendo uma página elucidativa de próprias passagens de Evangelho, né? Aqui, no caso de hoje, vai ser a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e é o Novo Testamento, né? Texto do Novo Testamento, e nós vamos fazer essa leitura para que possamos começar a sintonizarmos com o Altíssimo, com as vibrações mais sublimes, mais altas, né? De frequência mais elevada, de frequências mais elevadas. E a lição é a número 72. Não as palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. É Paulo escrevendo aos Coríntios, né? E capítulo 4, versículo 19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que, comumente, se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar prezados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam do que possuem e de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germens, para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem, inchados de personalidade, serão objeto das atenções do Mestre, em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada, que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que,
antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas, por isso mesmo, sublimada e eterna, graças a Deus. Está vendo? Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças à egrégora da Aliança, da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias, mentores, anjos da guarda, espíritos protetores, individuais e de família. Queremos agradecer a semana que recebemos desde a última vez que aqui estivemos, agradecer tudo que nela aconteceu, todas as provas, obstáculos, e pelo apoio, envolvimento e a superação na paz do Cristo. Então viemos aqui hoje, Senhor, a teus pés, mais uma vez pedir para que possamos realizar esse culto do Evangelho da Noite em nossos lares, de forma a sanitizar os lares físicos e espirituais, a reenergizar, reharmonizar, fazer uma limpeza espiritual dos miasmas, transmutações de energias equivocadas, encaminhamento daquelas outras que devem ser reharmonizadas em lugares próprios desse orbe terrestre ou espiritual. Abençoa, Senhor, o nosso humilde culto, com a presença de toda essa equipe espiritual que tanto nos envolve, nos protege e nos conduz. Então, Senhor, que nós possamos efetivamente estar de portas, janelas e corações abertos à visita dessa pleiade, da falange espiritual do culto do Evangelho da Noite, para que possamos ser beneficiados com essas vibrações maravilhosas que eles nos trarão ao longo desses minutos que passaremos juntos. Dessa forma, Senhor, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite de hoje, dia 14 de setembro de 2023, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, hoje, esse capítulo primeiro, nós já entramos no Evangelho de Lucas, né? E aí estamos no primeiro capítulo ainda. Esse primeiro capítulo do Evangelho de Lucas vai até esse versículo 80 que a gente vai ver hoje. Então, hoje nós veremos de 67 a 80, que é referente ao Cântico de Zacarias, que é até o nome que o Pastorino batizou essa passagem, tá? Então, se a gente for ver, esse primeiro capítulo de Lucas é lindíssimo, né? Porque ele traz a revelação
ele traz a revelação de todo ali o início da vida de, de Jesus, certamente, mas por enquanto assim, o Cristo nem nasceu ainda. Está mostrando esses atores, né, antes da chegada do Cristo. Maria, José, a prima de Maria, a Isabel, o marido Zacarias, e aí o anjo revelando a Maria, foi uma passagem, né, que ela estava grávida, Isabel também. Maria indo passar os últimos 3 meses da gravidez de Isabel, lá auxiliando a Isabel. E na outra vez teve o nascimento do João, que vai ser o João Batista, né? Os eventos que aconteceram, né, por ocasião. E hoje aí tem a Isabel, as falas de Isabel, que são até frases da oração da Ave Maria. E hoje é o Cântico de Zacarias, tá? Que é o marido de Isabel, entendeu? Que era sacerdote, que servia no templo e que foi abençoado com essa vinda do anjo. A vinda do anjo que anunciou que a Isabel estava grávida. E aí o Zacarias vai fazer esse cântico, que na verdade é uma saudação, é uma oração de agradecimento e é também uma maneira de fazer uma conexão com o Velho Testamento. Então, por exemplo, ele começa assim, Zacarias, né, ele falando, seu pai ficou cheio de um Espírito Santo e profetizou dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque veio visitar e trazer resgate a seu povo. E nos suscitou um libertador poderoso na casa de Davi, seu servo. Como anunciara desde tempos imemoriais pela boca de seus santos profetas, para nos livrar do nosso inimigo e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os vossos pais e lembrar-se de sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão do nosso inimigo, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça, diante dele, por todos os nossos dias. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação, que consiste na rejeição de seus erros, devido ao amor misericordioso de nosso Deus, pelo qual nos visitam o sol do alto, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nossos passos no nosso caminho da paz. Ora, o menino crescia e se fortificava em espírito, e habitava nos desertos, até o dia de sua manifestação em Israel. Então, o Zacarias,
ele faz uma oração, praticamente, né? Que agradece, diz dos propósitos de João, que ele já está sabendo a essa hora, essa altura, né? Ficou mudo e surdo 9 meses. Então, João vai vir com essa missão e cumprir divinamente, mas essa gestação de João também é uma gestação para Zacarias, o pai, né? Até porque ele, em pertencendo ao templo, sendo sacerdote, um dos sacerdotes, né, grupo, ele não era um mor, mas pertencia a um dos grupos de sacerdotes que tomam conta do templo, mas ele era considerado amaldiçoado porque não tinha tido filho nenhum, né? Como eu expliquei já aqui nas vezes anteriores, né? Um casal que casava e não tinha filhos era um casal amaldiçoado. Porque só uma pessoa amaldiçoada não vai ter filho. Na concepção desse grupo, dessa época aí. Desse grupo de israelitas, né? Aí o que acontece? Aliás, é de judeus, né? Porque o Israel nem estava consolidada, né? Como é hoje. E aí, Zacarias, seu pai, o pai de João, que a gente veio daquele episódio que o João foi nomeado. Quando chegou o bar mitzvah dele, que é quando ele, né, efetivamente recebe o nome, é batizado, e aí o nome fica sendo conhecido da comunidade, e na ocasião tem a união dele, o sinal, né, a circuncisão é o sinal de união a Deus, na época Deus direto, não tinha havido Salvador ainda. E, aliás, no nascimento de Zacarias, também ainda não tinha o Cristo nem nascido. Então, você vê, disso daí, até o Cristo ser manifesto, ele vai lá naquela festa das tendas, ele se apresenta lá na sinagoga e fica conversando com os sacerdotes, né, os sacerdotes, conversando sobre o Antigo Testamento. Todo mundo ficou, inclusive só deram um papo para ele porque ele tinha conhecimento e manifestou o conhecimento. Aquele episódio em que ele simplesmente vai lá para a sinagoga e o José e a Maria ficam lá desesperados procurando por eles quando chega na hora de voltar para casa, né? E lá aqui no Evangelho, quando fala essa passagem, diz que ele tem 12 anos, né? Então ele é o Avatar se apresentando. Você vê que, embora os profetas devessem fazer sinais e devessem assinalar a posição deles em relação ao Velho Testamento, mostrando que eles realmente eram profetas, mas essa parte, como eu costumo dizer, ela é mais para você descartar se o cara era um falsário. Porque, como a gente está vendo, eu estou citando essa passagem do Cristo, não era para a sinagoga achar aquilo estranho, o filho de carpinteiro, mas menino, você vem da onde? Nazaré, um povoado pobre, que não tinha quase ninguém. Mas você veio da onde? Mas você aí vê que ele não é da classe sacerdotal, como é que ele tem esse conhecimento de Velho Testamento?
né, um filho de carpinteiro, né, mesmo que soubesse ler, mas ele não tem acesso aos livros. Os livros ficam guardados lá nas sinagogas, né, nos templos. Mas assim, ele conversou, todo mundo ficou assim, digamos, boquiaberto na hora, mas o garoto foi embora. Maria achou o garoto, menino, o que você está fazendo aqui e tudo, e levou, e ninguém procurou saber. Ninguém achou estranho, ninguém procurou saber. Pelo contrário, né? Cá entre nós, né? Já viram que ia ter um concorrente, né? Despacharam, volta lá para Nazaré, volta lá da onde você saiu. Vai fazer móvel. Só um parênteses, carpinteiro naquela época não é para fazer os móveis lindos que você tem em casa, né? Uma estante como essa, fazer um móvel de quarto. Vou botar o meu closet, chama carpinteiro. Não, porque a maioria desses móveis que você conhece não tinham sido inventados. A pessoa não tem um armário para guardar roupa. A roupa você está usando, ela está ali no ambiente por algum motivo. Você tirou para dormir, entendeu? Não tem roupa reserva, de modo geral. Se tem, está embrulhadinho lá numa canastra, num baú. Então, assim, nem cadeira, mesa, nada disso existia. É carpinteiro para fazer uma cerca, uma porta, uma janela, entendeu? Talvez a mesa na concepção deles, né? Que é aquela mesa em forma de U, né? Ao resto do chão, que é para você sentar. E aqui a gente tem o Zacarias, que já está muito grato, que teve 9 meses para gestar, essa situação de conexão. Tanto é que ele fala coisas muito precisas, né? Repara, bendito seja o Senhor Deus de Israel, graças a Deus, porque veio visitar e trazer resgate a seu povo. Então ele entendeu, é uma bênção para ele, mas mais do que isso, né? Tá na cara que, dado as circunstâncias, Isabel já com idade, o Zacarias também, isso daí é mais para o povo do que para o casal em si, porque o casal já tinha vivido toda uma vida de privação sem o filho, né? Sem nenhuma cria. Eles estão lá já, né, perto do final da vida. Para a época, tá? Então, ele faz essa saudação. Porque veio visitar e trazer resgate a seu povo. Então ele está sabendo que esse que está vindo, filho dele, é o cara que vai abrir as portas para o Salvador, o tão esperado Salvador, Filho de Deus, que vem nos redimir, aniquilar nossos inimigos, nos manter livres, nos vingar. Entendeu? Só faltou a gargalhada. E aí ele fala: e nos suscitou um libertador poderoso na casa de Davi, seu servo. Então esse Zacarias já está sabendo de tudo, né? Porque isso aí, o José, ele tá lá, a Maria está nos esponsais, né? Tá fazendo lá fazendo os tratados com José, né? José já se colocou como candidato de esposo de Maria, né? Ele já foi aceito e está naqueles esponsais, e não é óbvio que Zacarias soubesse que
o Salvador já está encomendado, porque não tem nenhuma outra informação. Ele teve contato com o filho dele que vai vir antes do Cristo anunciando. E esse menino vai ser vamos dizer assim, o abre-alas da vinda do Cristo, da Boa Nova, e vai ser o último profeta. São João Batista, tá? Inclusive vai introduzir o sacramento do batismo, da conversão, tendo um outro sinal. Então a gente falava da lição anterior, quando aconteceu o Bar Mitzvah de São João, só que era o sinal da união com Deus, do povo, né, hebreu com Deus, através da circuncisão, mas o Batista vai trazer o batismo, né, o batismo da água, que é esse batismo do renascer. Então você mergulha e sai de novo. Claro, quando chegou até a gente, todo mundo que está ouvindo, provavelmente foi batizado, neném, aí botou a cabeça lá na pia batismal e o sacerdote jogou o filete de água ali na cabeça, na moleira, para a água passar. Então, esse é uma ressignificação do batismo. O batismo, originalmente, você mergulhava na água. Ou seja, é uma referência à reencarnação. Que você mergulha, né, na carne, vem lá espírito, e aí você vai reencarnar. Então, primeiro, é um mergulho material, né? E desse mergulho, você só vai sair quando você estava dentro d'água, dentro da bolsa, né, da bolsa com líquido amniótico, e aí só quando aquilo romper, que sai aquela água, então você emerge da água em mais uma encarnação, para ver se você faz menos besteira, e se você ajeita o seu porvir, né? Isso segundo a crença espírita. Então, aí o Zacarias está anunciando essas coisas, que ele teve contato durante os 9 meses de gestação do João, na família, do João na família com Isabel. Ele vai ter que criar esse João, vai ter que ser iluminado. A força do Cristo, que não nasceu ainda, está presente, né, na forma do Espírito Santo, de Deus, né, do próprio Deus, da aliança que os hebreus tinham com Deus, e do Espírito Santo, que sempre permeou a história toda, embora ele só vá ser mais explicitado no Ato dos Apóstolos, mas já aparece aí no Novo Testamento, nos Evangelhos. E aí ele está falando, o Zacarias, inclusive está entre aspas, tá? Você lembra disso, né? Que o Lucas bota muitas aspas porque ele diz o que a pessoa teria dito. Claro que ele não estava presente, mas alguém contou para ele. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque veio visitar e trazer resgate a seu povo. Tem então Deus, esse Deus monoteísta, que vem falando com eles há mais de 1000 anos, que libertou eles do Egito, que fez com que eles sobrevivessem ao deserto, dando maná, né? E protegendo, e dando de comida. Então esse Deus, esse povo tem aliança com esse Deus monoteísta. Que outros povos têm outras religiões e têm vários deuses, né? Aí a gente já vai ver lá em Atos dos Apóstolos, inclusive quando eles vão ali para aquela parte lá da cultura helênica, grega, né?
que aí tem centenas de deuses, que é o caso de Éfeso, né? Então, ele fala isso, que veio visitar e trazer resgate a seu povo, e nos suscitou um libertador, com L maiúsculo, poderoso, da casa de Davi, seu servo. Tá? Quer dizer, está falando do Cristo, é isso que eu estou falando, mas ele não sabia então que Maria estava grávida, e muito menos que era do Senhor. Como anunciara desde tempos imemoriais pela boca dos seus santos profetas. Então ele está fazendo essa ligação. Isso está entre parênteses, porque é um comentário com relação ao VT, Velho Testamento. Quando vocês olharem VT, Velho Testamento. Para nos livrar dos nossos inimigos. Então, assim, como anunciara desde tempos imemoriais pela boca de seus santos profetas, para nos livrar de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Então, repara que a própria expectativa, isso é o Zacarias, que é sacerdote, era desse Filho de Deus que vem redimir o povo judeu para nos livrar dos nossos inimigos, aniquilar os inimigos, né? E da mão de todos os que nos odeiam. Então é um Deus bélico, rico, poderoso, com exércitos que vem massacrar os inimigos. É isso que eles esperavam. Por isso que uma parte grande, principalmente ligada à sinagoga, né, e os profetas, não vai aceitar, porque Jesus é tudo menos isso aí que eles estão achando que vem. Mas, ao mesmo tempo, né, para nos livrar de nossos inimigos, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, nosso pai aquelas tribos, aquela etnia, de conceder-nos que, livres da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça, diante dele, por todos os nossos dias. Então é uma troca, tá? Você nos liberta e a gente vai ser submisso à sua vontade, à sua religião, né? Vamos ser, daí o termo, tementes a Deus, respeitar a Deus, né? Mas é um respeitar através do temor ainda. Quando vem a boa nova, é através do amor, né? Aí, conceder-nos livres da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça diante dele por todos os nossos dias. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, o Altíssimo com A. Ele está falando para o filho agora. Porque irás ante a face do Senhor, preparando seus caminhos. Esse verso aí é definidor do filho dele, que nem nasceu. Então você vê que isso tudo é por inspiração, né? Dizer, ó, esse aqui que vem, meu filho, vai ser esse abre-alas do Cristo. E aí vai ser chamado profeta do Altíssimo, para dar a seu povo o conhecimento da salvação, que consiste na rejeição de seus erros. Então ele já está dizendo, falando do filho, devido ao amor misericordioso de nosso Deus. Então, ao mesmo tempo que ele fala de um Deus do Antigo Testamento, que é bélico, que vai vir para arrasar todo mundo, mas na inspiração que ele recebeu do alto, devido ao amor misericordioso de nosso Deus, pelo qual nos visitam o sol do alto. O
sol do alto é o Cristo, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nossos passos no caminho da paz. Tudo antenado aí com esse Espírito Santo que está norteando ele. Ora, o menino crescia e se fortificava em espírito, e habitava nos desertos até o dia de sua manifestação em Israel. Esse menino é o João Batista, como todo mundo sabe, vai passar 40 dias no deserto, fazendo jejum, se preparando para se apresentar como tal. Então, esse cântico de Zacarias, né, ele é uma oração, ele é uma devoção, e ele é um prenúncio da missão do Filho, completamente inspirado, né? Você pode ver que ele está falando de coisas que ele não tem certeza que é com o filho dele. Por mais que tivessem sido anunciadas ao longo de 1000 anos nos profetas do Velho Testamento, para você dizer, esse garoto que vai nascer, que nasceu agora, está neném, ele fez o bar mitzvah, que vai ser esse que vai cumprir, o último profeta, o abre-alas do Filho de Deus, né? Então é uma inspiração e tanto, uma certeza, você vê que ele fala com certeza. Então agora nós vamos nos colocar muito confortavelmente e seguir mentalmente essas palavras dos mantras que eu vou ler, enquanto vocês recebem o passe espiritual da equipe do Evangelho da Noite, dos trabalhadores da equipe de São Francisco de Assis, seus guias e protetores espirituais. Graças a Deus. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo, fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos força para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância
e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e toda a sua falange espiritual, seus trabalhadores, graças à egrégora do Evangelho da Noite, da Aliança da Fraternidade, assim como os nossos guias, protetores, anjos guardiões, espíritos benfazejos individuais e de família. Nós queremos agradecer por aqui estarmos mais uma vez reunidos, por termos podido atender ao amável convite para participar da realização desse culto do Evangelho da Noite, recebendo a equipe espiritual em nosso lar, tendo o nosso lar sanitizado, assim como os nossos templos, que são os nossos corpos, que possamos estar revigorados, reharmonizados e reenergizados, para que possamos levar para o mundo, para a nossa vida de relação, para os lugares onde circulamos no nosso dia a dia, levar essas vibrações benéficas, cheias de paz, amor e luz. Queremos, Senhor, pedir para que possamos cumprir com as nossas tarefas, aquelas que assumimos quando viemos. Pedir, Senhor, o envolvimento de todos esses líderes espirituais, que sejam grandemente inspirados, que todos os líderes materiais possam ser igualmente, Senhor, envolvidos para que tenham boas atitudes, boas palavras, bons pensamentos. Ilumina, Senhor, ainda o nosso orbe terrestre, essa humanidade encarnada e desencarnada, e também ao nosso planeta Gaia, né, que é um ser vivo também. Agora, Senhor, vamos fazer 30 segundos para que possamos colocar as nossas intenções na paz do Cristo. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite, dessa noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem. Tenhamos todos uma boa semana, agora, hoje e sempre, graças a Deus.